A paz do Senhor Jesus, amados irmãos, estamos nós aqui novamente pelo vídeo, né? Mas o importante é não parar, né? Não vamos parar, vamos continuar, né? Fazendo aquilo que o Senhor colocou em nossas mãos para fazer e vamos fazer com excelência. Nós iniciamos a semana passada o estudo que fala sobre o poder da palavra. Nós fomos lá no livro do Gênesis, vimos ali o Senhor criando todas as coisas pelo poder da palavra. Depois que ele havia criado todas as coisas, ele vai e forma o homem do pó da terra e assopra sobre as narinas do homem, né? E assim o homem se torna alma vivente. Vamos ver que tudo que Deus criou, o homem é o único ser que tem o poder de falar. Nos trazendo assim um grande ensinamento, Deus nos mostrando, né, que todo o poder que o Senhor usou através da palavra, do verbo vivo, de Jesus, que é o Criador de todas as coisas, Ele coloca esse poder em nós. Ele coloca esse poder no homem, que tem o poder da fala. Louvado seja Deus. Nós vamos ver também que no Éden, Eva, quando ela para ouvir a serpente falar, a serpente lança dúvida ali no coração de Eva, e eles então pecam, eles desobedecem a palavra, eles desobedecem a ordenança do Senhor, desobedecendo assim a palavra de Deus. E no decorrer das Escrituras, nós vamos ver em vários livros o Senhor dando assim a opção do homem. Eu coloquei diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte, nos mostrando que nós temos então o livre arbítrio. Vamos ver também as escrituras nos mostrando o poder que tem na nossa língua. Ela tem o poder de nos levar para o céu, mas também tem o poder de nos levar para o inferno. Nos mostrando assim, irmãos, que nós temos o livre arbítrio. Mas o Senhor, Ele mostra em todo o tempo o poder que tem a sua palavra, né? A palavra lançada, a palavra sentida, nós crendo, o poder da fé, né? Porque nós precisamos de crer na palavra de Deus. E eu gostaria de abrir hoje com vocês, lá na carta aos Hebreus, no capítulo 11, o versículo 1, que diz assim: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então, nós vamos ver que a palavra vinda com fé, né? Ela é muito poderosa. Tem o poder de penetrar lá nas juntas e medulas, né? Ela é como uma espada de dois gumes, a palavra do Senhor. E hoje, dando continuação ao estudo, eu gostaria de abrir com vocês lá em Romanos, no capítulo 6 de Romanos. Gostaria que vocês aí na casa de vocês, que vocês abrissem lá na carta aos Romanos, no capítulo de número 6, versículo 1 e 2, que diz assim: Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Então, nós vemos aqui que nós estamos mortos para o pecado. Estando mortos pelo pecado, nós vamos conseguir vencer através da palavra, a palavra que nós tomamos posse. Hoje, antes nós vivíamos no pecado, na permanência do pecado. Mas hoje, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado? Não, nós já permanecíamos no pecado outrora, hoje não.
De modo nenhum. Nós que estávamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Então, o apóstolo Paulo falando para os romanos, olha, antes vocês, para os cristãos que estavam em Roma, né? Antes vocês viviam na prática do pecado, hoje não. Hoje vocês vivem pela fé, o firme fundamento das coisas que não se veem, mas que se creem. Então, se hoje nós não estamos mais mortos no pecado, hoje nós precisamos de crer nas Escrituras, né? De entender o poder que tem a palavra de Deus. Nós vamos agora lá no livro de Tiago, no capítulo de número 3, de Tiago, capítulo 3, você abre aí, o versículo 4 e o versículo 5 diz assim: Vede também as naus, que sendo tão grandes e levadas por impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme, para onde quer a vontade daquele que as governa. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo. Como um mundo de iniquidade, a língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza e é inflamado pelo inferno. O que Tiago está dizendo aqui? Se a nossa vida fosse um grande navio, se a sua vida fosse um grande navio, a sua língua seria o leme deste navio. Seria o leme que iria conduzir o navio. E de qual forma? Através das suas palavras. As palavras são a direção onde sua vida irá chegar. Nós falamos também semana passada sobre as palavras de maldição, que muitas vezes nós proferimos com esse pequeno leme. E muitas vezes está nos conduzindo à derrota espiritual, à derrota financeira, à derrota física. E nós estamos deixando que esse nosso navio, que é a nossa vida, seja conduzido por este pequeno leme, muitas vezes na direção contrária, incendiando grandes florestas com a nossa língua. Aqui Tiago está dizendo o poder que tem a palavra que sai dos nossos lábios. Lembra que eu falei no início? Assim como Deus criou todas as coisas, Ele coloca na vida do homem essa autoridade, este poder. Jesus diz: eis que eu vos dou autoridade. Eis que eu vos dou autoridade. Essa autoridade já está sobre nós. E quando nós temos essa consciência, irmãos, essa maravilhosa consciência que o Senhor confiou a nós a proferir a sua palavra aqui nessa terra, e muitas vezes nós estamos permitindo que esse pequeno leme, esse pequeno membro do nosso corpo esteja proferindo palavras contrárias à vontade de Deus. E nós precisamos de entender, através deste estudo, o poder que está sobre a nossa vida, que é o poder da palavra de Deus. E muitas vezes, irmãos, nós vamos na igreja ou diante de um estudo da palavra de Deus, a gente sai ali da igreja maravilhado. Nossa, que palavra, que estudo, como que falou comigo. Mas não tem só que falar conosco. Nós somos uma ponte, nós somos uma fonte que precisa de jorrar.
Mas o Senhor, ele fala, abre aí comigo lá em Mateus, lá no capítulo 13 de Mateus, que o Senhor fala que a palavra ela entra, mas se nós não vigiarmos, o inimigo ele vem e leva embora a palavra. Mateus 13, versículo 18 e o 19, que diz assim: escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é temporão. Então, chegada a angústia, a perseguição por causa da palavra, logo ele se ofende. Nós vamos ver aqui dois tipos, né, de pessoas. Aquele que a palavra é semeada entre pedregais. Então, ela não tem raiz. É uma pessoa que se emociona, é uma pessoa que acha a palavra maravilhosa, mas não deixa a palavra criar raiz dentro dele. Então, ele se torna como uma folha seca. Ele vai onde o vento levar. Onde a multidão está, ele está, né? E também a pessoa que, ouvindo, né, a palavra do reino, não entende. Aí ele vem o maligno e vem e arrebata o que foi semeado naquele coração. Mas nós precisamos de entender a palavra de Deus. E nós só começamos a entender quando nós começamos a estudar as Escrituras e descobrir o poder que tem a palavra de Deus. E por não entender, o maligno arrebata. E pelo maligno arrebatar, vem a dúvida, né? Vem a dúvida no seu coração, vem a falta de fé. Por quê? Porque ainda não entendeu o que diz a palavra de Deus, irmãos. Aí vem aquela dúvida, vem ali a falta de fé, como eu já disse, volto a repetir, né? Será que é isso mesmo? E isso não pode estar acontecendo. E como pastora que a gente vai fazer com que isso não aconteça? Estudando as Escrituras, procurando entender o que a palavra diz sobre você, o que a palavra diz sobre mim. Nós precisamos de entender para começarmos a orar em cima das Escrituras, orar, vendo o que diz as Escrituras Sagradas sobre mim, qual a autoridade que o Senhor já me delegou, o que o Senhor entregou na minha mão para fazer. Amém? E aí, então, fale palavras de fé, a palavra de Deus, as promessas de Deus. Quais são as promessas que tem dentro das Escrituras Sagradas e que muitas vezes nós temos deixado o maligno levar embora, arrebatar, tirar do nosso coração. As promessas que o Senhor tem para nós. Muitos são derrotados pelos seus próprios lábios. Abre comigo lá em Provérbios, no capítulo 18 de Provérbios. Capítulo 18, verso 20. A gente leu muito o verso 21 nesse estudo, né? Hoje nós vamos ler o verso 20, que diz assim: do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre. Dos renovos dos seus lábios ficará satisfeito. Amém? O que nós vamos ver aqui? A palavra de Deus, ela vai nos enchendo de fé. Olha só, do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre. Nós vamos ver, irmãos, que da nossa boca, o que sai da nossa boca gera frutos. Então, se está saindo da nossa boca a palavra de Deus, se está saindo da nossa boca a palavra de bênção,
Se está saindo dos nossos lábios a palavra que abençoa, nós vamos colher frutos bons. Mas como eu acabei de dizer, muitas vezes esse pequeno leme está nos levando para a destruição, porque está saindo palavras de derrota, palavras de maldição, né? Intriga entre irmãos, e isso também dá frutos. Vou ler novamente. Do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre. Qual é a palavra que está saindo dos nossos lábios, irmãos? No dia a dia, não estou falando dentro da igreja, não. Estou falando do nosso dia a dia. Qual é a palavra que está saindo da nossa boca? O inimigo, ele não pode ler a nossa mente. Ele não pode, de forma alguma, conhecer os nossos sentimentos. Mas a palavra que sai da nossa boca, ele tem o conhecimento, porque ele ouve. E ele pode pegar essa palavra, se é uma palavra de maldição, e fazer que ela se torne uma realidade. E ainda no versículo 20 está dizendo: dos renovos dos seus lábios ficará satisfeito. Louvado seja Deus, que dos nossos lábios possa sair palavras de renovo, palavras de Deus, palavras de bênção, porque assim e dessa maneira nós vamos colher frutos bons. Lembra-se, tudo que sai dos seus lábios haverá um fruto. E volto a dizer, muitos são derrotados pelos seus próprios lábios. Esse pequeno leme que está ali levando esse grande navio que é a sua vida, pode estar te levando para a eternidade com Cristo. Mas também pode estar te levando para a eternidade sem Cristo. Isso depende, amados. Mas é a palavra que sai dos nossos lábios. A Bíblia diz que a nossa boca fala aquilo que o nosso coração está cheio. Então, se nós estamos proferindo palavras de maldição, palavras de derrota, é porque o nosso coração está cheio de tudo isso. Lá em Tiago, novamente, lá no livro de Tiago, agora no capítulo de número 3, Tiago é lá no finalzinho, tá, irmãos? Lá no finalzinho da Bíblia, no capítulo de número 3, depois de Hebreus e antes de 1 Pedro. No verso 10 diz: de uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso faça assim. Amém? E depois, logo em seguida, ele fala de uma fonte não pode jorrar bênção e maldição. De uma fonte não pode jorrar água amarga e água doce. Dos nossos lábios da nossa boca, precisa de proceder bênção. Por quê? Porque nós nascemos de novo. Nós somos uma nova criatura, gerada pelo Espírito Santo. Amém? Provérbios, capítulo 12, novamente. Vamos lá? Livro de Provérbios, capítulo de número 12, versículo 18. Que diz assim: há alguns que falam como que espada penetrante, mas a língua dos sábios é saúde. Mas a língua dos sábios sara. O que o escritor de Provérbios está dizendo? Que há palavras que ferem. Olha só, há alguns que falam como espada penetrante. Há palavras que vêm ferindo como espada. Mas em contrapartida, ele está dizendo, mas a língua dos sábios traz cura. A nossa língua tem o poder de curar aqueles que estão feridos espiritualmente. Louvado seja Deus. Olha o poder
que tem a palavra. Mateus 15, Evangelho de Mateus, capítulo de número 15, do verso 10 ao verso 20. E chamando a multidão a si, disse-lhe: ouve e entendei. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Então, acercando-se dele os seus discípulos, disseram-lhe: sabes que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizam? Ele, porém, respondendo, disse: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são cegos, condutores de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. E Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: explica-nos essa parábola. Jesus, porém, disse: até vós mesmos estáis ainda sem entender? Ainda não compreendeis que tudo o que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? Mas o que sai da boca procede do coração, e isto contamina o homem, porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicações, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem. Mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. O que o Senhor Jesus estava aqui dizendo? Que tudo que sai dos nossos lábios procede do nosso coração. Amém? Então, se o poder da palavra de Deus está em nós, nós precisamos de começar a usar este poder, irmãos. E isso é tremendo, porque a mudança, assim, é muito profunda quando nós começamos a viver a palavra, a proferir a palavra, a usar a palavra de Deus. Nós vamos falar hoje um pouquinho como está usando a palavra de Deus. O motivo para nós estarmos usando a palavra de Deus todos os dias. Primeiro, Jesus é a palavra. Jesus é a palavra viva que transforma o nosso coração. Segundo, a palavra é a verdade que liberta. Exemplo, o que o mundo diz sobre muitos de nós? O que o mundo diz de nós? O que o mundo diz da Igreja de Cristo? Que talvez nós não somos pessoas bem-sucedidas, que não alcançamos nossos objetivos. Quem sabe o mundo fala que nós somos fracos, né? E agora eu quero falar a respeito de muitas pessoas que viveram debaixo de palavras de maldição. Passaram sua infância debaixo de palavra de maldição. São muitos hoje. São muitos. Que viveram, né? Que cresceram debaixo de palavras de maldição. Exemplo, você não vai dar nada na vida, né? Você é burro. Você é fraco, você não consegue. Muitos de nós crescemos debaixo dessas palavras de maldição. E essas palavras têm um peso, irmãos. Um peso terrível, né? Lembra que eu disse lá sobre o livre-arbítrio? Lembra que eu disse lá que toda palavra dá fruto? Então,
E isso vai acabando com a autoestima das pessoas. Isso traz opressão. A palavra de maldição, ela gerada dentro do coração daquele que a recebe, pode trazer uma depressão, não no momento, mas lá na frente. A pessoa cai na depressão, não sabe por quê. Às vezes a pessoa tem tudo para ser feliz. Tem um casamento bom, tem uns filhos maravilhosos, mas está lá debaixo de uma depressão terrível, que os médicos não descobrem o porquê daquilo. Mas foram palavras de maldição que foram lançadas lá atrás, lá na infância, por pessoas, por familiares, às vezes, né, por conhecidos. E aquela palavra está dando fruto. Mas aí nós vamos ver, irmãos, a todos nós que hoje tivemos um encontro com Cristo, isso já foi quebrado. Muitas pessoas não entendem e ainda tomam posse dessa palavra de maldição. E ainda fica latejando, né, na mente. Ah, mas fulano falava isso de mim, meu pai, minha mãe, meus tios, meus irmãos falaram isso de mim, então vai ver que é verdade mesmo. Lá no livro de Gálatas, no capítulo 3, abre lá comigo, por favor, isso é muito sério. Gálatas, capítulo de número 3. Olha só o que diz o versículo 13. Anota isso aí, tá? Em nome de Jesus, anota. Vai lá na sua Bíblia, marca. Se eu estou falando com alguém aqui que está passando por isso e você já teve um encontro com Cristo, você já aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador. Olha o que a palavra de Deus diz. E essa palavra precisa de ter todo o poder na sua vida, na minha vida. Diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então, se nós aceitamos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador, esse fruto que era para ser gerado, um fruto de maldição, uma palavra de maldição lançada, isso aí já foi quebrado na cruz do Calvário. Jesus já quebrou isso na nossa vida. No dia que nós tivemos um encontro com Cristo, isso foi quebrado. Então agora nós vivemos debaixo da bênção do Senhor. Eu gostaria que você tomasse posse hoje disso, né? Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Então tudo aquilo que foi lançado sobre a nossa vida acabou, já foi quebrado. E hoje cabe a nós crermos no poder das Escrituras, no poder da palavra. Não é só tomar como uma palavra bonita, né? Que bonito, que forte, né? Não, é vivermos a palavra, é proferirmos a palavra com os nossos lábios. O que a Bíblia diz sobre você? Você, quem sabe, que outrora foi xingado, né? Foi lançado palavras de maldição. Agora nós temos que tomar posse do que a Bíblia fala sobre nós. Abre comigo, lá em 1 João, lá no finalzinho, tá, irmãos? Lá antes do livro do Apocalipse, tem o livro de Judas, 2 João e depois 1 João. 1 João, no capítulo 4, o versículo 16, ele diz assim: e nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Repita comigo: no amor que Deus nos tem. No amor que Deus nos tem. Deus é amor. Quem está em amor, Deus está em Deus e Deus está nele.
O que João está dizendo aqui? Olha, sabe o que a Bíblia diz sobre você? A Bíblia diz que Deus te ama, que nós somos amados, que aquelas palavras que foram lançadas outrora, acabou. No dia que você teve um encontro com Jesus, isso não tem mais validade sobre a sua vida. Acabou, há o poder da palavra, mas para essa palavra ter poder na sua vida, você precisa de crer. A fé é o firme fundamento. Você precisa de crer no que a Escritura diz sobre você. E ainda, lá na carta aos Efésios, no capítulo 5, o verso 12, diz assim, Efésios, capítulo 5, ó Jesus, versículo 2, e andai em amor, como também Cristo vos amou. Como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus e cheiro suave, Cristo se entregou por você. Por quê? Porque Ele te ama. Então, o que a Bíblia diz sobre você? Diz que você é amado. Pastora, quando que isso começa a ter validade na minha vida? Quando você crê de todo o seu coração no que a palavra diz sobre você. Agora vamos ver o outro tópico. 1 Coríntios 7. O que a Bíblia diz sobre nós? 1 Coríntios 7, verso 23. Fostes comprados por bom preço. Não vos façais servos dos homens. Fostes comprados por bom preço. Pastor, o que a Bíblia está dizendo aqui? Que Cristo te comprou. Que você tem um dono. Que Jesus te comprou por um alto preço. Você crê nisso? Você tem um dono. Você não está mais à mercê das palavras de maldição. Hoje você está debaixo da palavra de bênção. Jesus pagou um alto preço por você, pela sua vida. Olha o poder da palavra. Toma posse hoje em nome de Jesus. Você não é qualquer um. E Romanos, um pouco agora para trás, hein? Em Romanos, no capítulo 8 de Romanos, no verso 14 diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Sabe o que a Bíblia fala sobre você? Sabe o que a palavra poderosa de Deus fala sobre você? Fala sobre mim? Fala sobre nós? Que somos filhos de Deus. Tudo aquilo que passou, as palavras de maldição que iam gerar frutos, foi quebrado na cruz. E hoje o Senhor ministra sobre nós a sua palavra. E o que a sua palavra diz? Que nós somos amados. O que a sua palavra diz? Que Cristo nos comprou. Nós somos propriedade exclusiva do Senhor. O que a palavra ainda diz? Que nós somos filhos. Nós somos filhos de Deus. Aleluia. E dos nossos lábios e da nossa língua, esse pequeno leme que conduz o navio da nossa vida,
precisa de começar a proferir a palavra poderosa de Deus. Louvado seja Deus. Então, nós podemos pegar a verdade de Deus descrita na palavra e tomá-la como promessas para nós. Como promessas para a nossa vida. Por quê? Porque nós somos filhos, nós somos amados, nós fomos comprados. Então nós podemos pegar a palavra de Deus, pegar a verdade de Deus escrita na palavra, tomá-la como promessa para nós e assim fazer dessas verdades a nossa oração. Irmãos, quando nós oramos em cima das Escrituras, proferindo as Escrituras sagradas, irmãos, o Senhor não vai contra a palavra de Deus. Nós temos perdido tempo, irmãos. Precisamos de orar usando as Escrituras sagradas. Louvado seja Deus. Além disso, combatemos todas as setas enviadas pelo diabo contra nossa identidade, contra dúvidas lançadas em nossa mente sobre o caráter e a fidelidade de Deus. É importante orar a palavra. Como nós vamos orar a palavra, irmãos? Tomando posse das promessas que o Senhor fez para nós nas Escrituras. Paulo, ele fala a respeito de levar a nossa mente à obediência ao Senhor. Vamos lá em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4 e o versículo 4 e 5. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4 ao 5. Olha só. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Vou ler novamente. Porque as armas da nossa milícia não são carnais. O crente não luta, não guerreia carnalmente, não ora carnalmente, mas sim poderosas em Deus para destruição das fortalezas. As fortalezas da mente, que muitas vezes, irmãos, tenta colocar dúvidas. Louvado seja Deus. Destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo o entendimento à obediência de Cristo. Louvado seja Deus. Então é importante orar a palavra. E Paulo fala a respeito de levar a mente à obediência de Cristo. Obedecer o quê? A palavra. Tomar posse de quê? Da palavra. Armas poderosas em Deus. Não importa que tipo de fortaleza nós temos que enfrentar. A questão é que as nossas armas não são carnais e nem terrenas, mas poderosas em Deus. Onde estão essas armas? Aqui, ó. Na promessa. Nós precisamos de aprender a orar a palavra. Nós precisamos de aprender a tomar posse da palavra. Precisamos de aprender a tomar posse das Escrituras, daquilo que está escrito aqui. Ele nos deu a sua palavra.
Ele liberou sua autoridade sobre nós através da palavra. Quando Jesus diz, ide e pregai. Pregai o quê? A palavra. Ele estava dizendo, ide, eu já coloquei a minha palavra nos seus lábios. Perdão, irmãos. Eu já coloquei a minha palavra na sua língua, nesse pequeno leme, que tem tanto poder. Eu coloquei nela a minha palavra. Usa. Usa dentro da sua casa. Usa sobre seus filhos. Usa sobre o seu casamento. Traz a existência. Louvado seja Deus. Ele nos deu o Espírito Santo, que nos ajuda e nos dá poder para viver segundo a sua vontade e em mover sobrenatural. Pastor, o que a palavra de Deus diz de mim? Diz que você é amado, diz que você, aleluia, que você é amado, diz que você é filho, diz que você já foi comprado. Louvado seja o santo nome do Senhor. Nós crescemos nisso por meio da oração, intercessão, adoração e estudando a palavra. Nós acreditamos, isso mesmo. Nós damos crédito, confiamos, declaramos a palavra, porque confiamos naquele que a deixou para nós, para que pudéssemos conhecê-lo e fazê-lo conhecido. O que nós aprendemos aqui então, meus irmãos? Que o poder da palavra foi delegado a nós, a cada um de nós. Todas as vezes que nós abrimos os nossos lábios e declaramos a palavra de Deus, nós estamos derrotando fortalezas. O que aprendemos nesse estudo hoje? O poder da palavra de Deus que está sobre os nossos lábios. Nós aprendemos aqui hoje que está sobre nós o poder da bênção ou da maldição. Aprendemos aqui hoje que tudo aquilo que foi lançado sobre nós, na nossa infância, na nossa juventude, se foram palavras de maldição, quando nós tivemos um encontro com Cristo, isso já foi quebrado, nós não temos mais que tomar posse disso. Nós temos que crer que o Senhor já levou tudo isso sobre Ele. Nós temos que entender que o que vale hoje não é o que o mundo fala de nós. Somos fracos, pode falar o que for de nós. Nós precisamos de entender, irmãos, que o que vale hoje para nós é o que a palavra fala sobre nós. E fala que somos amados, fala que somos filhos do Senhor, que fomos comprados, que nós temos um dono. Essa é a palavra que está sobre a nossa vida. E este poder, essa autoridade já nos foi delegada pelo Senhor na cruz. E nós precisamos então agora de tomar posse, de começarmos a viver as escrituras sagradas e tomar posse dia após dia, orar recitando, irmãos, as promessas do Senhor, que são mais de 800 promessas que tem dentro da Bíblia para nós. Até aqui eu vim, o Senhor me trouxe até aqui com este estudo. Eu espero do fundo do meu coração, irmãos, que este estudo venha mudar a sua maneira de pensar, venha mudar a sua maneira de agir, venha mudar a sua maneira de falar. Lembre-se que do fruto dos nossos lábios a nossa alma se farta. Está lá em Provérbios 18, 20. Do fruto dos nossos lábios a nossa alma se farta. Então, se dos nossos lábios está saindo palavras de bênção, nós vamos colher frutos de bênção. Mas se dos nossos lábios está saindo frutos, palavras de maldição, nós vamos colher frutos ruins. Vamos
colocar em prática a palavra de Deus. Vamos fazer uso da palavra de Deus, porque esse poder nos foi delegado. O Senhor nos delegou esta palavra. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará do jugo do maligno, das fortalezas do inimigo. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu quero entregar em tuas mãos, Pai, a tua igreja. Quero entregar em tuas mãos a todos a qual este estudo chegar. Espero, Senhor, em ti, que todos, ó Pai, que ouvir, que vê esse estudo, que venha entender e que venha mudar, Senhor, a maneira de pensar, a maneira de agir, a maneira de caminhar. Que possamos, Pai, fazer uso da Tua palavra, Pai querido e amado, pois a Tua palavra nos diz que nós somos mais do que vencedor no Senhor. Pai, a Tua palavra diz que nós somos amados. A Tua palavra diz, ó Deus Pai querido e amado, que o Senhor é o Senhor da peleja. A Tua palavra diz, Senhor, que o Senhor é aquele que guerreia por nós. A Tua palavra diz, Senhor, meu Deus, que todo aquele que crê será salvo. Ó Deus, em nome de Jesus, que essa palavra possa alcançar corações, que este estudo possa alcançar corações, possa trazer, Senhor, meu Deus e meu Pai querido e amado, novidade de vida para cada um de nós, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Entregamos Nova Santa Cruz em Tuas mãos, Jesus. Que o Senhor possa continuar, Deus, com a Tua mão estendida, trazendo a Tua bênção sobre este bairro, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus. Amém. Amém, meus amados.